Aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. O apóstolo Paulo está dando orientação aos irmãos em Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios, em relação à desobediência, à incredulidade do povo de Israel que saiu do Egito. Paulo mostra aqueles homens, aquele povo murmurando, aquele povo blasfemando, aquele povo incrédulo. Diante de tudo que Deus mostrou para eles não acreditaram na palavra de Deus, eles só queriam o momento, só queriam viver a satisfação do momento. Por isso que os seus corações foram endurecidos, não se submeteram à palavra de Deus. E Paulo está orientando os coríntios, dizendo: olha, aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. Você que diz aí que está em pé, você que diz aí que está firme no Senhor, cuidado para que não caia, então permaneça firme. Aí Paulo, nesse contexto aqui, ele fala, do comportamento do povo de Israel, dando esse exemplo e dizendo aos irmãos: olha, tudo aqui está escrito como figura, tudo que está aqui está como figura para nos avisar, para nos advertir contra o exemplo mau que esse povo tiveram, para a gente não ter também. Então nós hoje devemos estar cuidando para não cair, irmão. Quem está realmente em pé na presença do Senhor, persevera, meu irmão. Cuidado, vigia, sê prudente, permanece firme, Não te mova da fé, guardando a palavra firmemente como ela é no teu coração, vivendo-a, esperando nela, amém? Cuidado para que não caia. E hoje tem muita gente caindo. E como é que o homem cai? Quando o homem sai da palavra de Deus, quando o cristão já não dá mais crédito à palavra de Deus, quando o cristão é levado por outro caminho, quando o cristão, seu coração, já não crê mais na palavra, o seu coração crê nos momentos, o seu coração só se satisfaz com o acontecimento que lhe traz prazer, satisfação. O seu coração só quer saber dos momentos de satisfações. Não estão dispostos a aguardar a promessa do Senhor, porque eles querem satisfações imediatas, aquilo que lhe agrada. Não suportam passar pelo momento difícil sem murmurar contra Deus e sem blasfemar e negando até a palavra. Foi o que o apóstolo Paulo estava orientando os irmãos aqui em Coríntios, avisando, irmãos: cuidado, irmãos. Esse comportamento nos leva à incredulidade. O povo não creram na palavra de Deus. Deus falou que daria ao povo ali o livramento, estaria com o povo, guardando, protegendo, para que o povo chegasse à terra prometida. Mas o povo não creu na palavra do Senhor. Hoje é a mesma coisa. Devemos ter cuidado, guardar a palavra do Senhor, não negar o nome do Senhor. E sabendo que em meio a todas essas dificuldades que hoje o cristão, os que estão verdadeiramente em Cristo, estão passando pelo nome de Cristo, não é? Em meio a tudo isso que nós estamos passando pelo nome de Jesus, os escândalos que estão acontecendo, as situações que vêm nos tentando, as situações que vêm querendo nos desanimar, tudo isso não pode nos fazer murmurar, nem perder a fé, nem desistir, nem buscar satisfação temporal, mas buscar prosseguir com o Senhor, sabendo que a satisfação eterna Deus tem para nos dar, conforme a nossa perseverança em meio à tribulação, em guardar a sua palavra. Quero dizer para você isso nesse momento. É preciso ter muito cuidado hoje, meus irmãos. Guardar a palavra do Senhor. Não adianta, eu sempre digo isso e vou continuar dizendo enquanto Deus me der graça para pregar. Não adianta você fazer todos esses ensinamentos que os movimentos estão vivendo aí, que as igrejas ensinam para ganhar vitória, para ter prosperidade, para ser abençoado. Não adianta buscar esses recursos que estão aí vivendo muitos que se dizem cristão em Jesus, porque quem está em Cristo, a esperança dele é Cristo, a fé dele é Cristo, ele submete e a espera, aguarda, permanece, dirigindo sua vida pela palavra. Não vive buscando esses caminhos dado aí pelas religiões, esses movimentos, esses meios, segundos, esses meios que não são meio de Cristo, esses atalhos para alcançar vitória, bênção, para buscar de Deus isso e aquilo outro. É preciso guardar a palavra, é preciso vigiar para não sair da palavra, porque o diabo é astuto. O apóstolo Paulo diz, ainda escrevendo sim aos Coríntios,
Ele diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, as estratégias sutis dele. Ele sabe como tirar você da presença de Deus, como tirar a mim da presença de Deus, fazendo a gente pensar que estamos na presença de Deus. É preciso olhar para a palavra, é preciso se moldar pela palavra. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo entendimento, pela renovação do vosso entendimento. A renovação essa pela palavra, pelo Espírito Santo, que nos deu uma renovação do nosso entendimento, clareou a luz diante das trevas, do entenebrecimento do entendimento. Então é preciso entender isso, irmãos. Vamos vigiar. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Isso é muito importante, essa orientação que estou agora levando para você com a graça de Deus. Eu chamo sua atenção, meu irmão, porque hoje está difícil as pessoas receber instrução na igreja, em muitas igrejas. Está difícil as pessoas serem instruídas hoje com a originalidade da palavra, com a essência da palavra, porque hoje as igrejas se deixaram perverterem com outros conceitos de ensino, de entendimento que passam para o povo em relação a Deus. Tem muita coisa aí que está tirando você do crescimento espiritual, está privando você e pode levar você a morrer espiritualmente, pensando você que está vivo. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Palavra de Deus, que você, igreja do Senhor, você, meu irmão, crente em Jesus Cristo, que você tenha o prazer de buscar a palavra, que você pare para analisar a palavra e coloque sua vida no crivo da palavra. Veja se você está vivendo uma vida de fé com Deus conforme ensina a palavra, porque isso vai lhe fazer prudente, isso vai lhe dar bem-aventurança. Você vai ser uma pessoa sábia, inteligente, quando você passar a buscar, examinar as Escrituras, para buscar corrigir os seus passos, os seus conceitos de fé, seus princípios na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Duas coisas importantes aqui, que precisa ser destacada e levada ao esclarecimento da igreja. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É muito importante você entender isso aqui, meu irmão. O que Deus ele quer da igreja é que guarde a palavra, não que a igreja viva esse movimento, esse supersticionismo, não é? Esse sobrenatural que hoje estão vivendo em nome de evangelho, não é? Essa formalidade religiosa evangélica, né? Esse parâmetro de usos e costumes, não é? De santidade. O que Deus quer é que você guarde a palavra dele. Vou continuar aqui a leitura. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Isso ainda vai acontecer, será terrível esse dia, essa hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar todos os habitantes da terra. Mas a igreja não estará aqui porque o Senhor está dizendo: eu te livrarei desse tempo. Aleluia! A igreja não vai estar aqui neste tempo, nesse momento. Portanto, é importante você entender isso, meu irmão em Cristo Jesus. Está aqui um relato onde está inserido em uma mensagem que Jesus deu uma advertência para 7 igrejas na Ásia Menor. Aonde Jesus manda advertência para as igrejas. Foram 7 igrejas. E eu estou lendo a igreja de Filadélfia. Uma das igrejas que não receberam uma advertência para corrigir. Uma advertência de correção. Essa igreja recebeu uma advertência de exortação. O Senhor incentivou ela a continuar fiéis como estavam. 2 igrejas que foram advertidas a continuar fiéis: a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Mas as outras 5 igrejas, todas elas, o Senhor reprovou e convidou ao arrependimento e chamou a atenção dos irmãos dessas 5 igrejas. Uma se conformou com o pecado, outra perseveraram, estavam no começo, foram até calorosas, mas depois esfriaram o amor. Aí o Senhor repreende. Outra se deixou levar pela prosperidade secular, pelas coisas materiais, e ficaram dizendo: ah, somos ricos, não temos falta de nada. E o Senhor diz: são pobres, nus e miseráveis.
Eis que estou à porta e bato. Porque Jesus não estava mais nesta igreja. Mesmo uma igreja cheia de riqueza, de prosperidade deste mundo, mas Jesus não estava mais dentro dela. E hoje tem muitas igrejas assim hoje, muito ricas, esbanjando, não é? Riqueza, prosperidade material, com grandes, deslumbro com a sua finança, igrejas imensas, maravilhosas, tão bonitas, tão ricas, tão prósperas, mas sem Jesus, sem Cristo. Ele está do lado de fora porque esse povo já perdeu a sua fé no Cristo que nos manda olhar para a riqueza do alto. E essa igreja de hoje está olhando para a riqueza da terra, tirando a sua visão do alto, da riqueza do céu. E Jesus diz para essa igreja: eu estou fora, quero entrar, vocês precisam abrir. Como é que se abre a porta para Jesus? É dando ouvido à palavra dele, aceitando e se corrigindo e deixando o coração ser moldado pela palavra. Só tem um jeito de Jesus entrar na sua vida, meu irmão. É você abrindo o teu coração, recebendo a palavra. E quando a palavra entra, Jesus entrou também, porque ele é a palavra. O Espírito Santo habita. Aleluias. E o Senhor manda aqui advertência para 5 igrejas. Teve uma, que conformava-se com o pecado. Outras estavam vivendo abertamente o pecado. Outras pensavam que estavam vivas, mas estavam mortas. Então hoje acontece a mesma coisa. Muitas igrejas hoje, cheias de riqueza, pensando que a bênção de Deus é maldição, porque Jesus não está dentro de muitas igrejas que estão vivendo a prosperidade aí, que estão focando só o financeiro, que estão enriquecendo com templos grandiosos, deslumbrantes, com pregadores renomeados, cheios de anel do dedo, de diploma, mas sem Jesus dentro dessa igreja, sem Deus na vida desses homens, porque esses homens perderam a visão do alto. Igrejas que hoje são coniventes com o pecado, vivendo um outro evangelho, desviando o povo da palavra de Deus, criando movimentos, criando os parâmetros e meios para o povo alcançar bênção e prosperidade, e tirando o povo de Cristo, porque o povo desvia de Jesus. Porque para ir a Jesus é preciso perda, é preciso negar-se, é preciso saber que vai padecer, que vai passar por aflição. E o povo hoje não está indo a Jesus com essa consciência. Estão indo a Jesus buscando melhora de vida, prosperidade, vitória, 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 sem luta, e só coisa boa. Porque assim está sendo pregado hoje em muitas igrejas. Jesus já está fora dessas igrejas. Jesus repreende. Agora, a igreja de Filadélfia, irmãos, eu vou ler de novo aqui para vocês, versículo 8, capítulo 3 de Apocalipse. O Senhor diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o que aconteceu com essa igreja aqui. Essa igreja tendo pouca força. Essa igreja aqui, aparentemente, era uma igreja fraca. Mas esse povo aqui guardou a palavra do Senhor. Esse povo aqui não negou o nome de Jesus. Em meio a perseguição, em meio a dificuldade, em meio a afrontas, em meio qualquer situação que esse povo passou aqui, Jesus diz: vocês guardaram a minha palavra. O que é guardar a palavra? É não se mover para nenhum outro meio, mas andar firme naquilo que Deus nos fala pela sua palavra. É aguardar a promessa, a esperança, é saber que esse Deus é poderoso e está conosco em meio a qualquer dificuldade. Não se desesperar, nem correr para a direita, nem correr para a esquerda, mas estar firme, caminhando, marchando, prosseguindo na direção da palavra de Deus. Na direção da palavra de Deus, confirmando a nossa fé em Jesus Cristo, não negando Ele diante de nenhuma situação, seja qual for a situação. Eu sou seguidor de Cristo, sou cristão, mesmo que venha a morte por causa disso, permaneço sendo cristão. Pode chamar de retrógrados, pode chamar de quadrado, pode chamar de ignorante, mas eu sou cristão seguindo Cristo da Bíblia, o enviado, o Messias, o enviado do Pai, o que veio para salvar a humanidade. Não nego o nome de Jesus. Esse povo permaneceu firme. Os outros irmãos não. Se deixaram levar pelo pecado, tiraram a visão da palavra, foram buscar a prosperidade, a satisfação que o mundo oferece, a satisfação desse mundo,
outros nem era morno nem era frio, outros diziam que tinha nome de que vive, mas era morto, como hoje tem muita gente com o nome de que vive, está morto, sequíssimo. Aí Jesus diz aqui, no versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E agora Jesus aqui, pelo fato de guardar a palavra, olha como é importante guardar a palavra de Deus. Olha como Deus, Ele chama a atenção para a gente ser prudente em guardar a palavra dEle. Porque todo benefício de Deus só vem na vida de uma pessoa se essa pessoa guardar a palavra de Deus em meio a qualquer circunstância, situação ou momento. O Senhor diz: eu vou guardar vocês. Já que vocês guardaram a minha palavra, eu vou guardar vocês, eu vou livrar vocês da hora da tentação que há de vir sobre esse mundo para tentar todas as pessoas que habitam na face da terra. Esse dia será o dia do juízo de Deus, um dia terrível que está por vir, está profetizado, determinado por Deus. E Jesus promete guardar, livrar a sua igreja com o arrebatamento. Aqueles que guardam a sua palavra. A igreja de Jesus não é uma igreja placa denominacional que tem um dono específico, que é um ministério específico, não. A igreja de Deus é todo aquele que guarda a palavra do Senhor, não nega o seu nome, permanece fiel em meio a qualquer situação. E o Senhor diz: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a face da terra para tentar todos os que habitam nela. É importante isso, queridos. É importante essa observância da palavra de Deus. Tenhamos cuidado, porque a estratégia do diabo hoje não é tirar ninguém de igreja, não é fazer ninguém dizer que não é crente, não é fazer ninguém dizer que Jesus não é o Salvador. Porque o diabo não está preocupado com isso, que a pessoa diga que ele é Salvador, que a pessoa diga que ele é o Deus verdadeiro. Não! O diabo só não quer que você siga a direção da palavra. O diabo investe na vida do povo para tirar o povo da crença, da direção, dos princípios, da orientação da palavra de Deus. Porque o homem pode viver tudo, falar o que quiser, sem ele andar na direção da palavra, se submeter-se à palavra, ele continua perdido, morto, condenado, escravo do pecado. O maior propósito do maligno é tirar o homem da direção da palavra. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Foi assim que ele teve vitória com Adão. Tirou Adão da ordenança da palavra de Deus. Adão deu ouvido, perdeu a comunhão com Deus, entrou em condenação, e todos os seres humanos hoje estão dentro dessa condenação, porque também seguiram os passos do nosso pai carnal, Adão. Os passos do pecado, da transgressão, da desobediência. E aí Jesus está falando para essa igreja aqui, a igreja em Filadélfia. Agora, olha o que ele fala aqui para a igreja também de Esmirna. Só duas igrejas que foram, não é? Que foram incentivadas pelo Senhor a permanecer fiéis, porque estavam diante da dificuldade. Mas a igreja, né? Tiatira, Laodiceia, Sardo, essas igrejas estavam tudo contaminadas, como hoje também. Tem muitas igrejas contaminadas, viu, irmãos? Tem muita gente aí vivendo dentro de uma situação que está bem longe do Senhor, pensando que Ele está perto. Está como a igreja de Laodiceia. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus diz: não sabe que és desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Jesus diz para a igreja de Laodiceia. Agora, irmãos, a igreja de Esmirna foi a outra igreja que Jesus deu uma palavra de incentivo para eles perseverarem. Jesus diz assim: eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza. Olha a diferença. A igreja hoje, né, se mostrando ser cheia de Deus porque está cheia de prosperidade financeira, mas está morta, sem Deus. Essas igrejas que estão aí propagando bênçãos financeiras, prosperidade financeira, estão mortas, sem Deus.
como estava a igreja de Laodiceia. E Jesus diz para a igreja de Esmirna: eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E há blasfemas dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Tem muitos dizendo que são crentes em Jesus, mas não são. São seguidores de Satanás, do diabo. Mas tem o nome de que é crente, que é servo de Deus, filho de Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. E esses blasfemam dos que realmente são servos de Deus. Jesus diz: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está dizendo agora para essa igreja: vocês são pobres, vocês estão sendo blasfemados, vocês estão passando por dificuldade. Ei, o diabo, Jesus está dizendo, é o diabo, vai lançar algum de vocês na cadeia, na prisão, para ser tentado, passar tribulação. Mas vocês têm que ser fiel até a morte. Perseverem. Hoje em dia, venha para a igreja porque você não vai ter mais problema, o diabo não vai conseguir mais vitória em você, você não vai ser mais atingido, você vai ter tudo, você é só dizer, determinar e acontece. Não é assim que acontece não, meu irmão. A igreja do Senhor foi chamada para passar sofrimento, mas permanecer fiel ao Senhor, porque o próprio Deus muitas vezes permite isso para provar a nossa fé. E Ele está permitindo aqui, Ele está avisando que esse povo vai passar por uma tribulação, que o diabo iria lançar alguns na prisão. E Jesus está dizendo: olha, vocês vão morrer, mas sejam fiéis até a morte, porque a morte não é derrota para o cristão. A morte para o cristão é a vitória, porque o cristão, quando parte desta vida, ele parte dessa aflição para ir para o lugar de gozo, descanso eterno. Aleluia! Aguardando o dia da ressurreição do corpo. Hoje muitos crentes não querem passar por aflição. Aí vai para a campanha para ser, para sair da aflição, para sair do vale. Aí a campanha da vitória, a campanha da prosperidade, a campanha disso, daquilo outro. Os crentes não querem passar, não querem perseverar na fé, não querem olhar para a palavra, viver ela. Aí fica buscando esses movimentos, vivendo essas meninices, se desviando da palavra, saindo dos princípios de Deus, não tendo fé, não aprendendo a ter fé, porque isso é um exercício. Na tribulação nós aprendemos a ter fé, nós crescemos, nós amadurecemos. Quando passamos a privação, aprendemos a confiar em Deus, conhecemos mais a Deus, vemos o agir de Deus. É preciso guardar a palavra, acreditar na palavra, ficar firme no Senhor de nossas vidas, na palavra dele, é na palavra. Por isso que Jesus disse a essas igrejas aqui. Essas igrejas estavam guardando a palavra em meio a toda a dificuldade. As demais foram buscar facilidade, foram buscar só vitória, prosperidade, foram se acomodar com o mundo, porque tinha um grupo aqui também que estava acomodado com o mundo, suportando a doutrina de Jezabel, os profetas de Satanás dentro da igreja profetizando, e a igreja concordando e aceitando. É o que está acontecendo hoje também no meio dessa igreja que se diz igreja de Deus, igreja evangélica. É preciso, meu irmão, você sair dos conceitos das igrejas, dos conceitos dos ministérios, e você voltar-se para a palavra, buscar conhecer a verdade que liberta, dá entendimento, crescimento, sabedoria e faz de você mais que vencedor. É preciso conhecer a palavra. Então, deixa essa observação aqui, essa orientação, para que você, meu irmão, desperte, irmãos. Meus irmãos, desperta. Hoje um irmão chegou a mim e perguntou: meu irmão Wellington, recebi um convite para ir para a igreja. Eu digo: eu não vou não. Meu irmão Wellington, por quê? Qual é o motivo que o senhor não vai? Vou não, porque eu estou me privando, irmãos. Eu não vou para um lugar que eu não me edifico. Eu não vou para um lugar onde eu não me alimento. Eu não vou para um lugar onde eu posso ser contaminado e me acomodar com esses movimentos que vivem hoje, com esses cultos que não é o culto que Deus pede. Eu prefiro me edificar no meu altar, no meu lar, abrir as escrituras, começar a meditar, orar a Deus, pedir sabedoria, que o Espírito Santo me dê entendimento, para que eu possa cada vez mais compreender a palavra dele. E eu disse a esse irmão o seguinte: irmãos, quando a gente começa a ler a palavra, o leque de Deus vai se abrindo para nós. A gente vai tendo entendimento, compreendendo as coisas. E depois que você é compreendedor da verdade, você não aceita mais viver as coisas de menino.
Eu vivia coisa de menino quando eu era menino, mas agora eu sou adulto. Quando a gente começa a ler a palavra, a gente vai sendo adulto e não é mais levado por vento de doutrina, não é mais levado por movimento, não é mais levado por nenhuma coisa que se diz hoje em nome de Deus. Não aceita mais essas profecias que são dadas, distribuídas todos os dias, todos os cultos nas igrejas, não. Então eu disse àquele irmão, pode ir, mas eu não vou não, porque hoje eu estou muito prudente, aonde eu vou para receber instrução espiritual. Você tem que ser prudente para saber aonde você está indo para receber instrução espiritual, para ser instruído nos princípios de Deus. Aonde você está indo, quem está te ensinando, o que essa pessoa tem a te passar, o que essa pessoa está te instruindo, o que ela entende, qual o conhecimento dela. Então é muita prudência que nós devemos ter, irmão. Como cristão devemos ter muita prudência. Jesus disse: errais, não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Portanto, eu lendo as Escrituras, eu aprendo a verdade de Deus. E eu não aceito mais viver essas meninices, esses movimentos, esses cultos solenes que Deus aborrece, que não louva a Deus, que só faz entretenimento, só faz juntar o povo para um entretenimento, um ajuntamento, que não é uma comunhão num propósito unânime de adorar a Deus. Não generalizando, mas eu quero dizer para você, seja prudente. 5 igrejas foram reprovadas por Jesus. Uma porque vivia prosperidade, buscava ser rico e achava que a riqueza era um sinal de que Deus estava abençoando, mas Jesus não estava naquela igreja. Jesus estava do lado de fora. Eles pensaram que era rico, mas eram pobres, nus, miseráveis, cegos e nus. Enquanto a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Aí Jesus diz: mas vocês são ricos, ricos da presença de Deus. Jesus estava nela. Era uma igreja que passava tribulação, mas tinha o conforto de Deus e tinha a certeza do conforto eterno quando saíste desse mundo. Porque Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tinha uma igreja que vivia conivente com o pecado, com a doutrina de Jezabel. Tinha uma igreja que vivia, não era nem morno e nem frio. Era uma igreja de duplo ânimo, que uma hora estava firme, uma hora não. Jesus reprovou ela, disse: vou vomitar você. Aconselho que te arrependa. Aconselho que te arrependa. Volte ao primeiro amor. Arrependa-se. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nessa hora, medita na palavra, fica firme. Você tem que saber uma coisa: a tua vitória não depende de campanha. A tua vida com Deus não depende de campanha. A tua vitória depende de tu conhecer a palavra, nessa palavra andar, ser prudente, não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, meditar nela de dia e de noite, para fazer conforme tudo nela está escrito, para que faça prosperar o teu caminho. Foi isso que Deus disse a Josué. É isso que está escrito em Salmo 1. Aleluias. Então, meu irmão, reflita nisso nesse momento. Examina as Escrituras, igreja do Senhor Jesus, irmãos em Cristo Jesus. Passe a buscar o desejo de ler a palavra, para que o Espírito Santo abra o seu entendimento e dê a você conhecimento da verdade, para que você seja liberto, para que você saia desses movimentos, desses ventos de doutrina, do domínio do homem, da religiosidade, do igrejanismo, mas que venha conhecer a palavra para viver uma fé em Cristo, o verdadeiro cristianismo em Jesus Cristo, na sua palavra. Amém? Que Deus assim abençoe a cada um de vocês. Escute, vou terminar agora com a palavra de Jesus. Jesus disse: se vocês verdadeiramente guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Então guarda a palavra do Senhor. Para guardar essa palavra, você precisa conhecer ela. Então leia, medite, busque. Se você não sabe ler, não tem desculpa. Procure uma igreja que tenha compromisso com a palavra. O Espírito Santo vai lhe orientar. O Espírito Santo vai lhe conduzir a uma igreja que tenha nos púlpitos homens compromissados, capacitados, aptos para ensinar a palavra de Deus a você. E saia desses movimentos, desses lugares que não tem edificação, nem crescimento espiritual, nem amadurecimento. Porque o apóstolo Pedro diz que a palavra é que nos faz crescer
E devemos desejá-la como leite racional, assim como uma criança deseja um leite do peito da mãe, que é necessário para ele poder ter saúde, crescer com saúde, ficar forte. Nós também devemos desejar a palavra de Deus como um leite, que por onde nós vamos crescendo com saúde, com firmeza, robustez e a graça de Deus. Amém? Então fica na paz do Senhor, recebe esse conselho. Visita lá a página do Evangelista Wellington Ramos no Facebook, nosso canal no YouTube. Tem muitos vídeos de instruções, são centenas de vídeos. Vocês vão ser ricamente abençoados com muitas instruções. Pega aí, meu irmão, faz estudo, faz uma análise, examina, né, tira dúvida. São vários temas e tem essa oportunidade para você que Deus nos dá de você ter tudo prontinho, já instruído assim, ó, já levado pronto, quentinho para você. A palavra é explicada, o sentido dela como ela é, para você ser edificado e crescer no entendimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica na paz do nosso Deus.